Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados do último trimestre e do ano de 2021. Eu sou José Gustavo, gerente de Relações com Investidores e Tesouraria da PetroRio e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, a free translation of the presentation is available on the PetroRio IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo diretor-presidente da PetroRio, Roberto Monteiro, o diretor financeiro, o Milton Rangel, e o diretor de operações, o Francisco Francilmar. Eles apresentarão os resultados e logo em seguida ficarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Para realizar perguntas ao vivo, basta utilizar o recurso do Zoom Raise Hand, ou levantar mão, e para realizar perguntas escritas, basta enviar através do recurso Q&A. Ambos os recursos podem ser vistos na barra inferior da sua tela. Esse evento será gravado e será divulgado através do website de Relações com Investidores da PetroRio. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PetroRio, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pelo tempo, em participar aqui do nosso call de resultados da PetroRio, do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021 como um todo. Eu, antes de mais nada, queria começar agradecendo mais uma vez a todos os nossos colaboradores por mais esse ano. Foi um ano de diversas conquistas, foi um ano de recordes e isso nada disso é possível sem a nossa gente, sem as pessoas da PetroRio. Bom, falando em recorde, eu acho que nós temos alguns, que eu poderia elencar. O primeiro deles, receita, nós chegamos aqui a 4,4 bilhões de reais. O segundo, lucro líquido com 1,3 bilhões de reais. O EBITDA com 2,9 bilhões de reais. Produção com 11 milhões de barris vendidos ao longo do ano. E um que nos enche de orgulho, em particular, é o lifting cost, que nós chegamos aqui no quarto trimestre de 2021, 11,8. A gente ainda vê espaço para melhora, mas enfim, o que nos enche de orgulho é que a gente vem conseguindo melhorar esse indicador trimestre a trimestre. E o que está por trás disso tudo, desses recordes, é claro que são coisas tangíveis e palpáveis, que são muito importantes de serem lembradas sempre. Então, a conexão de polvo com tubarão-martelo, que é o famoso tieback, o tubarão-martelo 10, que entrou em produção também mais no segundo semestre do ano, todos os poços que a gente teve que fazer workover e de uma maneira ou de outra causaram alguns distúrbios, mas depois todos foram solucionados ao longo do ano. E finalmente o follow-on que nós fizemos e a emissão de dívida, que foram acessos que nós criamos ao mercado de capitais, seja no de renda fixa, seja no de equity. Tá? Passando para o próximo slide, eu gostaria de chamar a atenção, entre esses quatro gráficos, eu gostaria de chamar a atenção aos dois superiores, que exatamente falam sobre a nossa redução do lifting cost e a nossa produção. Isso é a base de tudo, é isso que faz com que a companhia seja a companhia. E quem gera isso são as pessoas que trabalham conosco. Bom, isso então fez com que esse lifting cost baixo, esse lifting cost controlado e uma produção também controlada e crescente, faz com que a gente chegue a essa posição de caixa também bem sustentável e a esse nível de alavancagem também super controlados, que deixam a companhia pronta para o próximo ciclo de crescimento que, na nossa opinião, está por vir em breve. Muito obrigado. Eu vou, com isso, passar a palavra para o Francilmar,
que vai falar um pouco da parte operacional, com mais detalhe. Depois o Milton vai explorar a parte financeira e eu volto para falar um pouquinho sobre os próximos passos da companhia. Muito obrigado. Olá, pessoal. Obrigado, Roberto, aí pela palavra. Vamos aqui agora, a partir do slide número 5, vamos falar do detalhamento das operações dos ativos aqui. Então, nesse slide aqui, que traz um resumão de todos os números aqui dos ativos, eu vou focar mais nessa parte de produção. Então, a gente vem fazendo um trabalho forte de tentar melhorar a eficiência do campo e a produção deles, para que a gente tenha no final do dia um resultado mais apropriado. Então, a gente vê o lifting cost, passar um detalhamento um pouco maior. Esse mês a gente conseguiu romper a barreira dos $12 por barril. Isso fruto tanto do aumento de produção, a gente melhorou basicamente todos os números, como também os custos. Vamos seguir aqui para o slide número 6, que aqui eu consigo passar um detalhamento melhor, principalmente aqui sobre a parte de lifting cost. Então, a gente vê aqui nesse quadro superior esquerdo, esse gráfico já comum, que a gente sempre vem acompanhando, seguindo essa evolução. Esse trimestre aqui a gente alcançou $11,8 por barril, sendo esse aí o menor valor que a gente atingiu até hoje. Espero que a gente consiga evoluir bem mais do que isso. Obviamente, o tie-back que a gente realizou entre Tubarão, Martelo e Polvoar foi um grande contribuidor para isso. A gente conseguiu retirar o custo do navio, a gente pagava a operação e aluguel dele, em torno de $50 milhões por ano, e também tem vários outros custos menores que estão ali, que dava suporte a esse ativo, né? Então, esse é o nosso grande indicador, né, que cai sobre nossa operação aqui, é como você produzir pelo menor custo possível. Então, é a grande proteção que a companhia vê para se proteger sobre toda a volatilidade, todas as ameaças externas. Então, atrelado à redução de custo, a gente teve, ao longo desse trimestre, a entrada de produção do Poço Tubarão 10 e a gente teve também a retomada de produção do Poço Tubarão 2 e do Tubarão 8. E isso ajudou bastante na melhoria da produção desse cluster e aí contribuiu bem para a redução do custo geral do lifting cost. Então, vamos seguir agora para o slide número 7 e vamos falar um pouco mais detalhado sobre a operação do campo de frade. Nesse trimestre, a gente vê aí uma leve queda na performance, aqui nesse gráfico que mostra a performance operacional, a eficiência operacional ativa, a gente atingiu 94,8%, 95%, e isso foi em detrimento a um problema que a gente teve no sistema de automação e controle do FPSO de frade, né? Então, a gente passou alguns dias parados, em torno de 3 dias parados aí, para poder resolver esse sistema, muito em detrimento a equipamentos já antigos, obsoletos, que a gente reparou de forma emergencial ali, colocando em linha, e muita coisa está sendo substituída e trocada ao longo desse tempo para a gente garantir uma melhor confiabilidade para o ativo quanto a esse item específico. Fora isso, o ativo também performando normal, o navio rodando super bem, nenhum problema. E o foco do navio já é se preparando para a fase de revitalização de frade, que eu vou detalhar um pouco no slide seguinte, mas tem uma parte do navio que é se preparar tanto para a parte de injeção de água, como para a parte de recebimento da produção, e sistemas de controles também. Então, seguindo para o slide número 8, a gente vai dar uma geral aqui sobre o plano de revitalização de frade. Então, esse é o grande projeto da companhia para esse ano, né? Todos nós estamos focados para colocar isso online o mais rápido possível. Então, como todos já viram, essa figura da parte superior esquerda aqui, esse aqui é o esquemático, né, de vista lateral aqui do campo. A gente vai furar aí na primeira fase 3 poços produtores, 2 poços produtores e um injetor. Na verdade é o inverso, né? São 2 injetores e um produtor. A gente inicia com o produtor agora ao final do primeiro trimestre, esse é o nosso plano. E depois tem uma segunda fase, que são 3 poços produtores e um injetor. A gente está lutando para ver se consegue otimizar essa relação, mantendo o orçamento aprovado para o ano, né? Então, a ver nos próximos capítulos. E quanto ao plano de desenvolvimento, ele já foi aprovado pela ANP. A gente já está tudo certo em termos de programa, em termos de companhia de serviço, todos os equipamentos e materiais que a gente precisa. Em termos de licenciamento ambiental, a gente já está na fase final com alguns esclarecimentos ali que o órgão ambiental ainda está nos solicitando. Acredito que não tem nenhum problema, a gente não tem nenhuma sinalização quanto a isso. Devemos receber aí um sinal verde nas próximas semanas. Um ponto importante é sobre a sonda 96. Ela está em operação ainda na Petrobras. O último posto que ela estava em cima lá operando, ele está tendo alguns atrasos operacionais. Assim que ela sair de lá,
ela navega para um porto para fazer uma manutenção e em seguida vai para o nosso poço. Eventualmente isso pode ter um impactozinho na nossa programação, mas está dentro do programado ainda. Seguindo aqui para o slide número 9, vamos falar sobre o polo Polvo e Tubarão. Então, esse polo ele passou por uma grande transformação nesse ano, né? A gente concluiu a conexão entre a plataforma de polvo A e o FPSO Bravo em julho. Depois disso, a gente percebeu uma melhoria da eficiência operacional muito grande. O navio, a gente vê aqui nesse gráfico do canto direito, principalmente nesse de baixo, no inferior aqui, que a gente vê um detalhamento aqui, a gente vê no FPSO Bravo uma eficiência muito alta, próxima a 100%. Realmente o navio opera muito bem, toda a equipe PetroRio lá faz esse navio realmente um exemplo. E a plataforma de polvo A segue o mesmo caminho, a gente vem até melhorando mês a mês e ambos têm uma confiabilidade muito alta. A gente teve um impacto maior ocasionado por os poços de tubarão-martelo que falharam aí principalmente ao longo do segundo semestre, que impactaram aí na performance. Lembrando que aqui na PetroRio a gente olha a eficiência operacional, a capacidade de produção esperada do ativo versus o que realmente a gente obteve, né? E a gente inclui a parte dos poços e sistemas submarinos nessa conta. Então a gente vê aí que no quarto trimestre a gente vem obtendo uma melhoria justamente em fruto do retomada desses poços de produção. Então aqui na parte esquerda, nos pontos principais, a gente vê que a gente voltou com o poço Tubarão Martelo 8, a gente voltou com o poço Tubarão Martelo 2 e a completação do poço 10. Tudo isso é óleo novo trago para o sistema. Então aqui vale muito a pena a gente reforçar que a entrada da sonda Kingmaker na nossa frota, ela ajudou demais a melhoria dessa performance. Se a gente não tivesse essa sonda, uma sonda operada por nós, de propriedade nossa, a gente teria que mobilizar uma sonda do exterior, demoraria vários meses, em condições comerciais também diferentes, e impactaria em ambos, tanto o custo como a produção. Então, realmente se mostrou um grande efeito essa sonda. Então esses pontos negativos dessas paradas de produção morderam um pouco a eficiência, isso já foi resolvido. O último ponto que tinha era o poço 44 de Tubarão-Martelo, que ele falhou aí no início de dezembro, né? Todos foram falha em bombas BCS, e lembrar que esses poços, desde o início da produção, eles não tinham tido falha, então estavam todos eles na faixa de 7 anos de falha. E aí o poço 44 voltou a produzir agora em meados de janeiro, sendo inclusive a melhor performance que a gente teve ao longo do ano, aí, já com o início da operação da PetroRio com a sonda Kingmaker. Então, um poço que a gente fez em menos de 2 meses, seguindo com esse processo de melhoria contínua que a gente sempre busca nas nossas operações. Então é isso, o campo está bem e esperamos que ele melhore ainda mais nos próximos trimestres. Então vou seguir adiante. Slide número 10, fazer uma atualização geral aqui sobre o Wahoo. A gente fez a declaração de comercialidade agora em dezembro de 2021. Com isso, o processo de avaliação do plano de desenvolvimento segue junto à ANP. A parte de técnica em si, a gente inicializou o FEED aí finalzinho do ano passado para cá. A gente espera terminar nas próximas semanas, acho que no final desse mês para início de março. Com isso, a gente segue adiante com o processo de cotação firme de todos os serviços e materiais. A gente já iniciou um processo de negociação com o fornecedor de tudo aquilo que a gente já podia fazer, principalmente os grandes itens, né, que tem um prazo maior de entrega. Então, próximos passos é ter a aprovação do plano de desenvolvimento. Paralelo a alguma coisa a gente já adquirir, quando tiver o sinal verde, a aquisição de equipamentos e serviços, principalmente para a parte de interligação, que tem um prazo maior de entrega. Depois disso, a gente já parte para o processo efetivo de execução, né? Tanto a perfuração como a instalação do sistema submarino. E aí, finalmente, o primeiro óleo, e continuamos com a mesma previsão aí do início de 24 para esse primeiro óleo. Bom, com aqui eu chego ao fim e gostaria de reforçar que esse ano realmente foi um ano super importante, desafiador, mas que a equipe da PetroRio mostrou competência e uma resposta à altura daquilo que a gente espera, né? Então, mesmo com o Covid, com todos os desafios da cadeia de suprimento, conseguimos entregar grandes projetos e conseguimos manter o foco na eficiência do campo do dia a dia, entregando ótimos números, com números de segurança excelentes, sem acidentes, sem qualquer questões ambientais, gabaritando e dando condições para a empresa seguir para os próximos desafios que eu espero que venham em breve. Então, obrigado a todos, vou passar a palavra para o Milton.
Obrigado, Francilmar, uma boa tarde a todos. Bom, dando continuidade aqui à apresentação, mais especificamente no slide 11, eu vou começar a falar sobre o desempenho financeiro, destacando que esse quarto trimestre foi realmente um trimestre incrível para a companhia. A gente conseguiu vender 3,8 milhões de barris, quase 4 milhões de barris, a um preço superior, a um preço médio superior a $83 por barril. Então isso contribuiu para um trimestre muito forte, né? uma receita total de quase 1,8 bilhão de reais, um EBITDA ajustado, que é aquele EBITDA que expurga os resultados não recorrentes e não operacionais, né? Na casa de 1,2 bilhão de reais, uma margem de 69%, uma margem super expressiva, e naturalmente isso tudo contribuiu para que a gente chegasse num lucro líquido de quase 900 milhões de reais. Então, enfim, um trimestre que dispensa aqui apresentações, foi realmente um resultado muito positivo, muito forte. E isso, naturalmente, faz com que o nosso resultado anual tenha sido também muito bom. Basicamente, o melhor resultado anual da história da PetroRio, e em que a gente conseguiu aí atingir um nível de faturamento na ordem de 4,4 bilhões de reais. Também um EBITDA ajustado na casa de 2,8, quase 3 bilhões de reais, e uma margem de 65%, e chegamos a um lucro líquido total ali na casa de 1,3 bilhão de reais. Então, acho que os números aqui já falam por si. E, bom, comparado ao ano de 2020, né, lembrando que 2020 foi um ano de Covid, muito fortemente impactado aí pela Covid, em que o preço médio, né, de vendas de 2020 foi $41 por barril, a gente vendeu 9 milhões, enquanto que em 2021 a gente vendeu 11 milhões de barris. Então a gente foi ajudado muito pelo efeito de aumento de vendas e melhora do Brent e redução de custos, né, como já foi apresentado aí a questão de lifting cost, que também naturalmente contribuiu de forma bastante positiva para o nosso resultado. Bom, seguindo aqui para o próximo slide, de número 12, no gráfico da esquerda, a gente tem uma explicação aqui, uma demonstração do prazo médio da dívida da companhia. Ela já atingiu, enfim, depois que a gente emitiu o nosso bond, um patamar acima de 4 anos. Lembrando que o bond ele é de 5 anos, ele vence em 2026, e ele aumentou marginalmente por conta da amortização de algumas dívidas de capital de giro, de prazo mais curto que a gente ainda tinha, e a gente zerou essas dívidas aí no final do ano, tá? E com relação aqui ao gráfico do lado direito desse slide, ele mostra o cronograma de amortização, que basicamente é o bond que a gente tem nesse fechamento anual, 600 milhões de dólares, com uma posição de caixa no patamar de 830, 840 milhões de dólares, tá? E isso lembrando que muitas das vendas que a gente realizou no último trimestre, elas ocorreram em dezembro. E a gente tem um prazo médio de recebimento de 30 dias, então existe um contas a receber expressivo, né, que reforça ainda mais essa posição de caixa, tá? Então, seguindo aqui para o próximo slide, slide número 13, a gente consegue entender como é que foi a variação do caixa líquido da companhia, né, hoje no patamar de 230 milhões de dólares, e a gente fazendo a composição dele desde o terceiro trimestre de 2021, a gente teve um EBITDA ajustado na casa de 220 milhões de dólares, e daí a gente teve pagamento de Wahoo, que era um cronograma que a gente tinha estabelecido aí para as aquisições dos stakes que a gente tem em Wahoo, capital de giro, que é justamente esse efeito do contas a receber que a gente tem, que é bastante expressivo, CAPEX. Então aqui a gente tem a completação do Tubarão Martelo 10, o fim da desmobilização do FPSO Polvo, a gente tem Tuscany e TAC, que é basicamente o pagamento de um processo que envolvia Tuscany e a parcela final do TAC de Frade, resultado financeiro majoritariamente representado aí pelos juros do bond, e impostos, né, que a gente teve aí ao longo do trimestre, e com isso a gente chega nesse caixa líquido de 231 milhões de dólares. Então, seguindo aqui para o slide número 14, essa aqui é a evolução do caixa líquido
pelo EBITDA, dívida líquida EBITDA da companhia. Essa é uma métrica super importante que a gente segue, por conta inclusive de covenants que a gente tem no bond. Então, o que a gente basicamente observa aqui é que, como a companhia ela é caixa líquido, a gente tem um indicador negativo de dívida líquida EBITDA, um saldo de caixa bastante expressivo, né, o caixa líquido de 1,3 bilhão de reais, e basicamente, assim, resumidamente, a gente é uma companhia bastante desalavancada e preparada para continuar crescendo, preparada para acomodar mais dívida de forma saudável no nosso balanço, para nos ajudar com potenciais aquisições. Então, esse slide aqui resume bem a saúde financeira da PetroRio atual. E com isso, eu passo a palavra aqui para considerações finais ao Roberto e desejo a todos uma boa tarde. Bom, muito obrigado, Milton. Eu vou passar aqui os próximos passos da companhia e depois disso a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Bom, a gente tentou elencar aqui o ano de 2022 como ele deveria ser, né? Então, como sempre, esse foco, né, em segurança, saúde dos nossos colaboradores e terceiros, enfim, o retorno à sociedade, isso tudo é pano de fundo, respeito com o meio ambiente, isso tudo é pano de fundo para a PetroRio. Tá? Mas, além disso, existem as coisas mais tangíveis e operacionais que nós temos que realizar ao longo do ano. Eu diria que a primeira delas é uma estabilidade operacional no cluster de polvo tubarão-martelo. Eu acho que foi muito bem com relação a tieback e todos os trabalhos que nós realizamos no ano passado, mas teve muitos probleminhas que foram acontecendo e foram sendo sanados. Eu acho que um grande desafio nosso para o ano de 2022 é exatamente manter a estabilidade operacional nesse cluster. O mês de dezembro já foi um mês muito mais estável, o mês de janeiro também já foi um mês super estável, fevereiro também tem sido um mês com essa estabilidade. Eu acho que aí a gente vem conseguindo chegar no ponto que a gente julga ser ideal. Um outro ponto importante para esse ano é o início da perfuração de Frade, da campanha de revitalização do campo de Frade. A gente espera começar em algum momento do mês de março. Eu acho que temos todos os elementos para que esse esse início seja atingido. Um outro ponto importante é avançar no plano de desenvolvimento de Wahoo. Nós declaramos comercialidade em dezembro, nós apresentamos já o plano de desenvolvimento e agora nós entramos numa fase de aprovação desse plano de desenvolvimento junto com a ANP. Um outro ponto grande que nós temos ao longo do ano e que vai exigir um foco da companhia como um todo, um grande foco da companhia como um todo em diversas áreas, Albacora e Albacora Leste. Como nós já divulgamos no passado, nós fomos selecionados pela Petrobras como Preferred Bidders, né? E nós atualmente estamos em fase de negociação desses contratos e a gente espera conseguir concretizar então esses dois negócios e depois da concretização desses negócios fazer toda a parte de funding para que a gente leve esses dois campos, que seriam duas oportunidades transformacionais para a companhia, né? E lógico, por último, como a gente sempre fala também, foco em crescimento inorgânico através de oportunidades de M&A. Dito isso, eu acho que esse ano vai ter uma grande concentração em cima de o que é Albacora e Albacora Leste. Bom, esses são os próximos passos para o nosso ano de 2022. Não são muitos, porém são super importantes. Então, com isso, eu queria abrir para perguntas, mas antes eu queria deixar um último agradecimento à presença de todos vocês, investidores de renda fixa, investidores de renda variável, que têm nos acolhido e nos acompanhado por todo esse tempo. E também aos colaboradores da PetroRio, como eu já falei no início, um muito obrigado.
Boa tarde. Agora a gente vai iniciar a sessão de pergunta e resposta para os analistas e investidores. Aqueles que desejarem fazer uma pergunta podem utilizar o recurso de Raise Hand ou levantar mão, que está localizado na barra inferior da tela do Zoom, para que seu microfone seja habilitado. Para quem preferir enviar pergunta por escrito, pode usar o botão Q&A localizado na parte inferior da tela também. Tá? Para manter isso organizado, a gente vai seguir em ordem aqui de quem levantou a mão. Vamos começar pela parte de quem levantou a mão. O Christian Audi, do Santander, é o primeiro a fazer pergunta. Christian, você pode falar. Obrigado, Zé. Vocês me ouvem? Boa tarde, Christian. Como vai? Tudo bem? Oi, Roberto, Francimar, Milton. Prazer ver vocês. Bom, primeiramente, parabéns. Puxa, recordes em todos os sentidos, né? Eu sei que é um trabalho duro que vocês fizeram no decorrer do ano, então, realmente, parabéns para você, Roberto, e todo o seu time. Eu tinha 3 grupos de perguntas na parte da operacional, de alavancagem e, finalmente, de M&A. Na parte operacional, bem rapidinho, o que vocês poderiam fazer, parabéns aí com esse curso de extração, o que vocês poderiam fazer a mais para poder abaixar esse nível, né, desses 11,80 que vocês chegaram nesse TRI? Com relação à Frade, só para complementar o comentário de vocês, a segunda fase dos 3 produtores e um injetor, qual seria o timing desses potencialmente ocorrerem? E, por fim, com relação ao Arru, qual é a tua expectativa, Roberto, de quando a ANP poderia aprovar o plano de desenvolvimento? Daí, do lado de alavancagem, dado essa situação financeira tão positiva que vocês têm, eu só queria ter uma ideia de quanto firepower vocês teriam se você assumir que você só levantaria dívida para poder ir atrás de novas oportunidades de M&A. E daí, por fim, Roberto, na parte de M&A, eu sei que você é limitado no que você pode falar sobre a Albacora, mas eu só estava curioso, em caso que vocês tenham sucesso, quando que você poderia ter acesso e começar a operar esses blocos e quando que o EBITDA realmente entraria na empresa? Obrigado. Obrigado, Christian. Eu não sei se eu vou lembrar de todas elas. Vamos. Eu repito, desculpa. Vamos um aqui. Vamos começar com lifting cost, né? Que você perguntou. O que mais a gente pode fazer para reduzir lifting cost, não é isso? Isso. Tá. Professor, desculpa, vou tomar a frente aqui, já vamos todas. Mas, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer para lifting cost, ainda que está acontecendo agora, lembra que nós falamos no passado que após a conexão, o tieback, né, de Polvo com Tubarão Martelo, havia ficado uma pendência a ser executada com relação a um compressor de gás no FPSO de Tubarão Martelo, para que a gente pudesse passar a queimar mais gás e menos diesel, né? O nosso FPSO, ao longo do ano passado inteiro, de Tubarão Martelo, ele funcionou primordialmente no diesel, tá? E agora, em janeiro, no início de janeiro, nós conseguimos finalizar esse projeto. Nós comissionamos um compressor de gás mais adequado para o FPSO, e agora no mês de fevereiro a gente já está queimando gás, tá? Então eu diria que nós passamos de primordialmente diesel para primordialmente gás. Eu não quero dar um guidance muito grande ainda, mas enfim, a gente vai reduzir vários metros cúbicos por dia de consumo de diesel no FPSO, tá? Então essa é uma coisa. A outra coisa que também assim vai trabalhar a nosso favor vai ser a perfuração de frade. A nossa expectativa é adicionar 6 mil barris por dia, depois de frade entrar online. Então é claro que isso também vai ajudar muito. Eu diria que para esse ano, esses são os 2 grandes pontos com relação à redução de lifting cost. Tá? A nossa cabeça, assim, lá atrás a gente falava que podia chegar num range de 10 a 12 e tal, a gente está em 11,8. Eu acho que a gente deveria tentar chegar aqui no, sabe, assim, conservadoramente falando, tentando chegar num número aí mais para
mais para 11 do que 11,8, talvez assim, alguma coisa até um pouco melhor do que isso, né? Obviamente, quando entra a frade e assim por diante. Então, ainda tem coisa para fazer. Tá? É claro que o declínio dos campos sempre joga contra a gente, mas enfim, ainda tem esses, pelo menos esses 2 pontos importantes aqui para a gente realizar. Tá? Tinha a próxima que agora eu já me perdi, Christian. Qual é que era? A frade, ficou claro que os 2 injetores e o produtor vão potencialmente começar em março. Daí minha pergunta era, os 3 produtores e o injetor, você acha que seria para quando? Olha, aqui eu acho que isso vai depender um pouquinho do que nós fizermos a respeito de Albacora, né? Os recursos são finitos, são limitados, né? Principalmente sonda. Hoje, eu diria assim, se nós não tivéssemos Albacora, a nossa cabeça seria perfurar frade, depois fazer o desenvolvimento de Wahoo e aí voltar para frade. E aí nós voltaríamos para frade já com um pouco mais de informação, né? Principalmente na injeção de água e tal. Sempre você precisa de algum tempo depois que você faz essas primeiras campanhas para você ajustar os modelos geológicos e assim por diante, enfim, e revalidar tudo que você achava e assim por diante. Então seria perfeito. Esse hoje seria o nosso plano. Obviamente que ao entrar a Albacora, isso pode se embaralhar um pouquinho, muito por uma questão de sonda, que a gente sempre vai tentar alocar a nossa sonda no melhor retorno, né? A gente sempre vai do maior retorno para o menor retorno. Então você pega, por exemplo, frade, Albacora, se a gente chega a concretizar a operação e começa a operar, ali você pode colocar poços para produzir que vão render mais do que os poços de frade. Então, talvez a gente coloque isso um pouco na frente, ou, sabe, traga algumas coisas para frente e tal. Então, por isso depende um pouquinho de Albacora essa resposta. Sem Albacora, seria logo após o Wahoo. Joia. Daí o Wahoo era... Quando que você acha que a ANP poderia aprovar um plano de desenvolvimento? O Emiliano é até mais indicado do que eu para falar sobre isso, mas a gente está pensando uma coisa de 8 meses. Normalmente demora isso aí, 8 meses, 6 a 8 meses, não menos que 8 meses. Menos de 8 meses acho que vai ser difícil. De 6 a 8. Isso aqui demora em média, tá? Para aprovar um plano de desenvolvimento, a gente protocolou um plano de desenvolvimento, então quer dizer, alguma coisa que vai ser aprovada ao longo desse ano, né? Mais para o final do ano, eu diria, vamos imaginar que mais para o 4º trimestre desse ano do que para o começo do ano, tá? Mas é isso. Tudo anda em paralelo. Você não precisa necessariamente ter o plano aprovado para fazer nada. Você pode ir comprando os long lead items em paralelo e você também, a gente, né, já inclusive começou toda a parte de licenciamento ambiental. Você tem como é que chama aquilo? O termo de referência? TFR, você tem lá o termo de referência, depois você tem que pedir a sua LI e assim vai. Então, quer dizer, isso também já está, você fazer o EIA-RIMA, isso tudo também já está andando para que a gente possa começar a instalação, começar a perfuração em 2023. Ótimo. E a alavancagem era só aquela pergunta de se você sempre tem mantido uma disciplina de capital muito forte. Você quer manter isso e levantar só dívida? Quanto que você acha que você poderia levantar só de dívida e manter a saúde financeira da empresa? Tá. Olha, eu acho que a gente hoje, assim, com tranquilo, por exemplo, imaginando a Albacora, né, que a gente vá colocar a Albacora para dentro da companhia e tal, não sei o quê. Se a gente pensar num cenário onde a gente só tem a possibilidade da dívida, né? Eu acho que a gente consegue levantar sem grandes problemas uma coisa perto de $1 bilhão, porque é mais ou menos o EBITDA que a Albacora gera, sabe? Principalmente com esse óleo alto, assim por diante. Então, você pensar assim, vou comprar um projeto novo e vou alavancar esse projeto novo uma vez EBITDA, não me parece ser o fim do mundo, sabe? Eu acho que aí, sim, é mais ou menos dessa ordem de grandeza, e por isso muitas vezes eu falo, né, as pessoas falam às vezes, poxa, mas você agora está num corner, né, a PetroRio entrou num corner e tal, porque vai ter que vir ao mercado de equity de qualquer maneira. E não é bem assim, quer dizer, o nosso plano inicial é, sim, acessar o mercado de equity, o mercado de dívida, com a operação de Albacora. A gente acha que a gente vai precisar de um funding perto aí de 1.600, 1.700 de dólares, dividido entre dívida e equity. Agora, o que a gente pode fazer é simplesmente pegar o Wahoo, jogar ele um pouco para frente,
tá? Se a gente achar que não existe o mercado de equity, que não está lá, que o preço da ação não está no lugar que tem que estar, e assim por diante, a gente joga ele um pouco para frente, você vai obviamente perder valor porque jogou para frente, mas você não vai ser diluído a um preço baixo, e a gente consegue fazer com dívida o projeto, tá? E a companhia continua super saudável, a gente vai continuar com um nível de dívida líquida EBITDA de 1,5, próximo a 1,5, tá? Então, que eu me sinto completamente confortável em gerir a companhia com esses níveis de alavancagem. E outra, é um nível que cai rapidamente, né? Porque a Albacora gera muito caixa, a companhia gera muito caixa, então ele também cai muito rapidamente. É uma coisa que você fala, vou passar 2 trimestres ali perto de 1,5. Não me parece ser o fim do mundo. Excelente. E a última era só com relação ao Albacora. Se vocês tiverem sucesso nessa operação, quando que você acha que vocês realmente têm acesso, começam a operar os ativos e começam a entrar EBITDA na empresa? Olha, o EBITDA ele começa a entrar na empresa depois da aprovação da ANP, tá? Então, imaginando que a gente consiga dar entrada, imagina que a gente consiga assinar agora, no, sei lá, março, abril, por ali, assim, mais ou menos. Isso, obviamente, vai ser uma estimativa grosseira minha, porque isso depende muito de Petrobras, ainda estamos no meio de negociações e assim por diante. Então, por favor, não usem esse número como uma coisa muito fixa, porque tem ajustes ali. Mas esses processos eles tendem a levar também aí seus 9 meses para serem aprovados, né? A gente já viu o processo rápido. No nosso caso, o mais rápido foi Tubarão Martelo em 6 meses. Isso aí. Então, nós tivemos Tubarão Martelo em 6 meses, foi o mais rápido nosso. Tá? Então, também não dá para garantir para vocês, não, fica tranquilo até o final do ano. Tal. Não, é um processo longo. Normalmente, assim, é um processo longo. Frade demorou um ano, não foi isso? 30% de frade. Então, é por ali. Eu diria que tem uma média ali de 9 meses. Claro que vai estar na nossa cabeça, assim, toda a força e a vontade para fazer isso ser aprovado o mais rápido possível, mas existem os tempos que acontecem dentro da ANP também. Tá ótimo. Super claro. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pelos detalhes. Obrigado a você, Cristian. Obrigado, Christian. A próxima pergunta é do Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso, você pode falar. Olá, boa tarde, Roberto, Zé, todos os demais presentes. Obrigado por pegar minhas perguntas, pessoal, e parabéns pelo excelente resultado. Roberto, voltando um pouco aqui na questão de Albacora, fazendo um follow-up, você já até comentou um pouquinho nas suas falas, mas a gente tem escutado que a Petrobras eventualmente poderia estar querendo reavaliar Forno, estudando uma possibilidade, talvez até reprecificar o ativo nesse rally do Brent das últimas semanas, dos últimos meses. Então, queria entender um pouco mais, obviamente, dentro daquilo que você puder compartilhar, como estão as conversas com a Petro até o momento, se estão indo conforme esperado, se vocês têm tido alguma dificuldade, alguma coisa, algum update nesse sentido. E minha segunda pergunta em relação à arbitragem de Wahoo, que vocês estão ali no processo com a EBV, o que vocês estão estimando de timing para a conclusão desse processo e quais as possíveis alternativas, se tem conversas em paralelo para eventualmente vocês assumirem a totalidade do projeto, enfim, também algum update ali na toda essa questão da arbitragem ou possíveis alternativas ao processo. Seriam essas duas minhas perguntas. Obrigado. Tasso, obrigado. Olha, com relação ao Albacora, eu tenho sido super aberto e frontal com relação a isso. E existe sim uma questão com relação à Petrobras, e essa é exatamente o que nós estamos ainda negociando com a Petrobras, que é o seguinte: o reservatório de Forno ele é melhor do que nós achávamos no momento do bid. É melhor do que nós achávamos, é melhor do que a Petrobras achava. Então, num dado momento, a Petrobras perguntou à companhia se nós seríamos construtivos, né, de reavaliar esse reservatório, de reavaliar a Forno. Nós dissemos que sim. Nós passamos, né, para a segunda fase, e o que acontece agora é isso, quer dizer, existe algum tipo de reavaliação do ativo muito em função do reservatório ser superior, tá? Ser melhor
do que o reservatório que todos achávamos por ocasião do bid. Lembra que os dados desse negócio tudo, eles foram cortados em maio de 2021. Tá? Então existe isso. Não é uma coisa que nos assuste, pode ter alguma mudança, pode ter alguma coisa. Eu acho que esses valores, né, que a gente vê na mídia, que vocês veem na mídia e tal, como entre signing e closing, eles devem continuar sendo respeitados, inclusive porque isso é o que dá origem a toda a questão de funding. Agora, pode existir alguma outra coisa em termos de pagamentos contingenciais, diferidos, assim por diante e tal, mas isso ainda é uma coisa muito negocial, é uma coisa muito de contrato e tal. Mas assim, não existe esse negócio de agora o Brent subiu, a Petrobras quer revisar, caiu tudo por terra. Não é essa a teoria da conspiração, é uma coisa técnica, o reservatório é melhor. É óbvio que o Brent subindo, né? E aí a gente tem que olhar o Brent de longo prazo, tá? Não é o Brent, não é $95. O que você tem que olhar é os $70, ou 75, $74, 70 alguma coisa dólares, que é o longo prazo, versus o longo prazo de quanto nós bidamos, que era 62, sabe? 60 alguma coisa. Então também o que subiu o Brent não é isso que a gente vê de subiu de 60 para 90. Não é isso. Ele subiu o longo prazo e subiu muito menos do que isso, né? E é isso que tem que levar em consideração. Então é claro que existe, mas as duas companhias estão sendo construtivas e atuando de boa fé. E a gente vai chegar lá. Pelo menos é a minha expectativa. Tá? Com relação ao IBV, um processo de arbitragem demora anos. Pode demorar um ano, pode demorar até mais de um ano, né? E aí o que vai acontecer por definição, você pode, a qualquer momento, chegar a um acordo. Tá? É claro que a companhia a PetroRio prefere fazer um acordo. Nós nunca fomos, assim, a nossa intenção nunca foi ficar com o campo da IBV. Nós, lá atrás, tentamos fazer uma aquisição, agora nós convidamos a IBV para participar, nós mostramos as informações que nós julgávamos pertinentes, demos os prazos regulamentares do JOA, que é o contrato de operações, e assim por diante. Agora, é importante você ter um parceiro que também queira desenvolver o campo, né? Não simplesmente esperar por esperar, sabe? Uma das coisas que a PetroRio faz é celeridade. A gente consegue tomar decisão rápido, a gente consegue fazer rápido, a gente tomou as decisões de acordo com o contrato operacional, e a IBV não nos acompanhou, mas é claro que a gente sempre vai ser construtivo e sempre vai tentar chegar a um acordo. Então, esse negócio que pode demorar um ano, pode demorar mais de um ano, vamos dizer assim, a arbitragem, mas você pode chegar a um acordo no meio dessa arbitragem. Pode ser um acordo de compra e venda, pode ser um acordo de que eles retornem ao campo, e assim por diante. Então, assim, a companhia, como sempre foi, sempre vai ser construtiva com os parceiros e com todos, né? Mas é isso. O importante desse negócio é que a arbitragem em si, ela não suspende o direito da companhia de desenvolver o campo. Então a gente pode continuar desenvolvendo, tá? Até porque o resultado da arbitragem pode ser o quê? A IBV tem o direito de voltar, né? Então é até positivo, porque ela volta num projeto que já está mais avançado, tá? Então, assim, desenvolver o campo é uma coisa que é benéfica para os dois lados, seja para o nosso, seja para o lado da própria IBV, caso ela ganhe a arbitragem. Então, por isso, a companhia está bem tranquila, nós estamos bem tranquilos em continuar desenvolvendo o campo e assim por diante. Legal, tá super claro, Roberto. Só se eu puder fazer um follow-up na questão de Albacora, se eventualmente mudar o valor do bid, isso de alguma forma mudaria a estratégia de alocação de capital, até mesmo de funding da companhia, naquela linha do que você já respondeu agora há pouco? Não, eu acho que não. Assim, eu quando falo para você que esse valor que vocês veem aí na mídia deve ser mantido, sabe, pelo menos deve ser mantido, enfim, isso é signing e closing, né? Valor monetário entre signing e closing, isso é o que dá origem ao nosso funding. Então, não, eu acho que se existir algum ajuste, alguma coisa, a nossa cabeça é que esse ajuste ele aconteça de uma maneira mais diferida, de uma maneira mais contingente a preço de petróleo, esse tipo de coisa. Lembrando que nós estamos falando só de Albacora Oeste, tá? Ou seja, Albacora. O Albacora Leste, ele está muito próximo.
Eu realmente, ali não tem mais discussão, não tem nada, a gente já avançou muito. Claro que nós estamos ainda em fase de contratação e tudo, né, fase de contrato, mas enfim, isso que nós estamos falando de revisão, talvez, de valores, ele vale para Albacora somente, tá? Então, não, eu acho que não muda nada, a nossa estratégia é essa, sempre foi, enfim, a gente sempre vai fazer, o M&A é oportunístico, a gente vai priorizar, porque hoje ele está lá, amanhã ele não está, e o funding a gente vai adequar, ou vamos dizer assim, a nossa carteira de investimentos, nossa carteira de CAPEX indo para frente, a gente vai adequar a nossa capacidade de funding. E uma das coisas dessa capacidade de funding é se o mercado vai nos acompanhar ou não. Pode ser que o mercado não nos acompanhe por uma questão de eleição, do que quer que seja, e a gente pode ter que ajustar o nosso cronograma de investimento, como a gente fez, por exemplo, no caso de Tubarão Martelo. Quando a gente comprou, a nossa intenção era ter conectado há um ano atrás, não era isso? E a gente postergou um ano, porque veio a Covid, essa confusão toda, a gente simplesmente segurou, porque a gente não sabia para onde que ia o preço do petróleo. Por mais accretive que fosse, a gente resolveu segurar o nosso caixa e não fazer a conexão naquele momento. Enfim, e são as decisões que a gente tem que tomar. Perfeito, super claro, pessoal. E parabéns mais uma vez pelos resultados. Obrigado, Tasso. Obrigado, Tasso. Agora a gente vai passar para a pergunta do Regis Cardoso, do Credit Suisse. Regis, pode falar. Obrigado, pessoal. Obrigado, José. Obrigado, Roberto. Todos presentes também. Então, alguns follow-ups de temas que já tocamos. No Wahoo, eu vi que o plano de desenvolvimento previa 2 poços, ou 3 poços de injeção. 2 poços de injeção, desculpa. Queria saber se isso é firme, se aquela história do aquífero ainda é uma possibilidade ou se já bateram no martelo. Esse é um dos tópicos. O outro tópico no lifting, a empresa, a PetroRio vinha de um lifting que estava 14 dólares e pouco. Se eu pegar aquela economia dos 50 milhões e dividir por uma produção de 30 mil barris dia, no fundo a pergunta é a seguinte, eu tinha um pouco a expectativa que vocês poderiam chegar no 10 ou até um pouco abaixo, assim. Não sei se essa expectativa do 11, Roberto, é mais para ser conservador e tudo, ou se eu estou fazendo alguma conta errada. Um tópico na discussão de Albacora me chamou um pouco a atenção a história do necessidade do funding de 1,6. Eu não sei se essa afirmativa era para a somatória, né, para o conjunto dos 2 Albacoras, ou se estava falando só do Albacora Oeste também. Confesso que eu tinha uma expectativa de uma necessidade de funding entre equity e dívida maior que essa, né? E aí, talvez por fim, uma última aqui, se me permitir, eu posso repetir depois se forem muitos, se tem um update sobre Manati, se quiser, aquela transação ainda está de pé. Bom, Regis, primeiro eu vou falar sobre os 2 postos de injeção de água. Francisco, você quer falar? Hoje em dia é o plano, esses 2 postos, mas... Dá para dar mais uma cor aí. Hoje em dia é o plano, a gente optou por conservadoramente a gente colocar já esses 2 postos, mas assim, justamente para garantir e já tá na forma mais conservadora possível. Pode ser, de forma remota, que lá no futuro, com melhor avaliação, a gente até mude alguma coisa, mas é isso hoje. Hoje a nossa cabeça é fazer os 2 postos, tá? Não mudou nada, a gente é muito mais uma questão de conservadorismo do que qualquer outra coisa. Eu prefiro que a gente use os 2 postos na conta e se a gente tiver uma surpresa agradável, que a gente tiver uma surpresa que ela seja agradável, que ela não seja desagradável. Tá? Com relação ao lifting cost, o Regi, não, a sua conta está certa, por isso eu sempre dei o guidance de 10 a 12. Tá? O 10 é, obviamente, o low do range. Se você olhar o lifting cost de outubro, novembro, dezembro já foi um lifting cost abaixo de 11. Mas, enfim, é uma coisa que também não dá para a gente garantir, sabe? É uma coisa pontual. Se tudo acontecer perfeitamente, a gente deve ir pro low do range, sabe? Ou perto do low do range. Agora, também eu não quero guiar
vocês a fazerem a conta com esse número, porque é aquele negócio, sabe, tudo tem que acontecer de maneira perfeita todo o tempo. Então, eu acho que é melhor a gente ser um pouco mais conservador aqui e pensar que a gente vai trabalhar com lifting cost um pouco mais alto do que isso, trabalhar com 11, porque, assim, as bombas falham, às vezes acontecem alguns custos que a gente não espera, é a história, sabe, de cada dia acontece uma coisa diferente, então é melhor a gente trabalhar com um pouco de gordura aqui nesse negócio. Mas a sua conta estava certa, 50 milhões de dólares, 10 milhões de barris, são 5 dólares o barril, a gente estava em 4,80, você tem que vir para 10. A conta é perfeita, a conta matemática é essa, mas eu não trabalharia com esse número, Regis, nesse momento. Tem mais algum? Desculpa, eu me esqueci da outra, por favor. Não, obrigado pelas respostas super completas e francas. E tinha mais duas, era uma de Manati e a outra sobre o tamanho lá do 1.6, se era só Albacora ou se eram os dois Albacoras. Assumindo que 1.6 é equity mais dívida, eu achava que ia precisar de mais que isso. Tá. Manati é o seguinte, Manati a gente está, assim, a nossa intenção é desinvestir do campo. A empresa que fez uma proposta para a PetroRio, a Gasbridge, ela quer transformar Manati num reservatório de gás, numa estocagem de gás, né? E assim, não é um play da PetroRio, não é o que a gente sabe fazer, pode ser bom, pode ser ruim, eu não sei, mas não é o que a PetroRio faz, então a gente resolveu vender e a nossa cabeça ainda é essa. O problema é que eles encontraram alguns entraves ali na Petrobras, porque, obviamente, para eles transformarem aquilo em armazenagem de gás, eles têm que ter operação e tem que ter 100% do campo, né? Ou então tem que ter os sócios que queiram ser parte desse play. Mas eles encontraram alguns entraves ali negociais na Petrobras, e isso fez com que o processo todo atrasasse. A nossa cabeça ainda é desinvestir. A Manati está gerando caixa, enfim, ainda é um ótimo negócio, gera caixa, tá bom, tudo bem, tudo ótimo. Agora, é muito mais uma questão conceitual da gente não querer entrar no ramo de armazenagem de gás, ou, sabe, num ramo mais de midstream, vamos chamar assim, do que o ramo que a gente está atualmente. É muito mais uma questão de foco. Nossa cabeça continua sendo desinvestir. Quando a gente tiver mais informações, a gente volta a informar os investidores e o mercado. Mas hoje a realidade é que nós estamos no meio que num momento de esperar e ver o que vai acontecer com relação a Gasbridge e a Petrobras. Tá? Com relação ao Albacora, o último ponto que você levantou, o funding do Albacora, quando você pensa ali o que vocês viram em mídia de 4 bilhões de dólares, a nossa parte desses 4 bilhões de dólares ela fica em 3.400. Tá? E aí você tem, a gente tem 900 milhões de dólares de caixa na companhia, a gente tem a geração de caixa da companhia da PetroRio de hoje até o closing, né, que é a aprovação da ANP, que é o momento que você tem que fazer o pagamento integral. Integral não, o pagamento desse valor. E você tem a geração de caixa do ativo que ajusta, de alguma maneira, esse preço. Então, quando você soma tudo isso, o que sobra 1,6 bilhões para os dois ativos. Essa é uma conta que a gente faz, assim, a torta e a direita. Obviamente, o Milton olha esse negócio dia, noite, final de semana e tudo mais. Isso tudo a gente faz com um petróleo de 75, e curva vendo até 65. É um petróleo de 75 caindo até 65. Então a gente tende a ser também conservador ali. É claro que o petróleo, com esse petróleo que a gente está vendo de 90, esse número vai mudar, né? Esse número reduz e tal. E isso é pensando que a gente vai fazer, obviamente, seguir o nosso plano 1, né? O nosso plano base, que é desenvolver o Arru de acordo com o que está aqui, entendeu? Primeiro óleo em 2024 e tudo mais. Então, essa é a nossa cabeça, mas assim, é uma conta relativamente simples de fazer. Entendido, tá super claro. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal, pelas explicações. Foi excelente. Obrigado, Regis. Próxima pergunta agora é do Pedro Soares, do BTG. Pedro, pode perguntar. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Escuto. Boa tarde, Pedro. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, Roberto? Tudo bem? Milton, Francilmar, José, Emiliano, todo mundo do time. Tenho 2 follow-ups rápidos, acho que a maior parte das perguntas já foram feitas, né? Mas a respeito de Albacora, né? E acho que até você deu uma palhinha na resposta anterior, né? Em relação ao direito ao caixa que o ativo gera hoje, né?
Talvez tenha alguma limitação a dar muito detalhe sobre isso, mas a gente tem visto, né, que alguns dos ativos aí, que estão sendo desinvestidos pela Petrobras, o comprador tem direito a essa geração de caixa, né, antes mesmo do início da operação, né, que eventualmente é estabelecido aí entre as partes. Pelo que eu entendi, existe essa possibilidade também nos casos de Albacora, ou não? E a segunda, bem rapidamente, sobre o CAPEX de Frade, né, que vocês vão iniciar agora no primeiro TRI. No release, inclusive, vocês reiteraram ali os valores de CAPEX de Wahoo, que é bastante útil. No caso de Frade, a gente pode imaginar também aquele patamar de 60, 70 milhões de dólares por poço que a gente viu no passado? É isso. Pedro, sim, os 70 milhões de dólares, sim, eles se mantêm para a Frade. O nosso orçamento são 3 poços esse ano e são 200, o CAPEX é 210 milhões de dólares. Agora não lembro se era 205 ou 215, mas enfim, conhecendo o Francimar deve ser 215, né? Mas enfim, é isso, 70 e poucos milhões de dólares por poço, nada diferente. Com relação ao Albacora, sim, você passa a ter direito ao fluxo de caixa do campo a partir de uma certa data. Não quero entrar em muito detalhe, mas é assim que funciona toda a transação, né, de óleo e gás. Você passa a ter acesso ao fluxo de caixa a partir de uma certa data. A gente tenta imaginar que essa data assim, não vai destoar muito da aprovação da ANP, né? Mas isso é uma coisa que às vezes destoa por causa da ANP mesmo, porque demora mais para negociar e assim por diante. Quanto menos destoar da aprovação da ANP, menor o ajuste, né? E esse acesso ao fluxo de caixa ele se traduz em redução de preço. Você paga um preço um pouco menor porque o ativo gera caixa. Claro que se o ativo perde caixa, você vai pagar um preço maior, né? Mas assim que funciona, toda a transação é assim. Tá muito claro. Obrigado, Roberto. Obrigado, Pedro. A próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citibank. Gabriel, pode falar. Boa tarde, Gabriel. Oi, Roberto, Francimar, Milton, todo mundo, obrigado aí pegar minhas perguntas e parabéns pelo resultado. Acho que, como o Pedro falou, grande parte das perguntas já foram feitas, mas eu queria pegar esse caso da IBV, da arbitragem, entender alguns pontos aqui mais detalhados, assim. Primeiro ponto, assim, entendendo como que vai ficar a questão da geração de caixa se vocês seguirem com o desenvolvimento do campo e não tendo a decisão da arbitragem. Esse caixa fica para vocês e fica numa conta, vamos dizer, uma conta erro ali, vocês têm que depositar esse valor tem que ficar separado. Desculpa sendo até um pouco pessimista aqui, mas pegando o que seria o worst case cenário aqui para vocês, o que poderia, no caso da IPV ganhando, o que poderia acontecer, dado que vocês, pelo que eu entendi, vão seguir com CAPEX em Wahoo. Esse ponto na IBV. Com relação à NORB 6, o contrato que vocês fizeram, vocês poderiam diminuir o tamanho do tempo que vocês já têm contratado? Tem alguma possibilidade aqui de reajuste nesse contrato? Dado que, talvez, pelo que eu entendi, poderia ter algumas mudanças no timing ali do uso dessa sonda. Acho que são os 2 pontos principais aqui que eu queria bater com vocês. Obrigado. Gabriel, o worst case scenario aqui da IBV é a gente desenvolver o campo. E aí, obviamente, quando a gente desenvolve o campo, a gente faz todo o CAPEX e a gente recebe todo o dinheiro e isso é receita da companhia, tá? E aí o pior caso que pode acontecer é a arbitragem decidir que ele tinha direito de entrar, aí ele vai ter que colocar todo o CAPEX da parte dele, então os 36% de CAPEX, ele tem que colocar no momento da arbitragem, no momento que a arbitragem decidir, e ele recebe o resultado referente a esses 34% de CAPEX. É feita uma conta ali, né? Normalmente você faz um encontro de contas e você vai, assim, dificilmente essa conta vai ser alguma coisa que, sabe, que mude o valor da PetroRio drasticamente, você entendeu? Vamos dizer assim, quando você compara a você fazer uma avaliação dela com 64% do campo, que é o que eu acho que a gente deve fazer. Eu não consideraria hoje ainda com a PetroRio com 100% do campo, nem nada para efeito de avaliação, esse negócio todo. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer, mas não é
longe de ser concreto. Então, assim, ao considerar a PetroRio com 64% de Wahoo, você acaba assim, você não tem worst case scenario aqui, você pode, sabe, cristalizar em 64 mesmo, e ponto final. E aí a IBV vai ter que retornar com esse dinheiro do CAPEX e vamos dizer, uma das decisões da arbitragem vai ser a que pênalti, né? Porque hoje o contrato fala dela retornar com pênalti de 10 vezes, né? E aí, enfim, mas isso é uma coisa que a gente tem que ver na arbitragem, sabe? Esse é o pior pior cenário que pode acontecer, tá? O segundo ponto que você tinha era com referência ao contrato da sonda. Assim, o normal desses contratos de sonda, e o nosso não é muito diferente disso, é que você possa, por exemplo, nós hoje temos 500 dias de sonda, tá? da Norb 6, então, que na nossa cabeça é o suficiente para executar os 3 poços de Frade e os poços de Wahoo também, né? Então, enfim, e depois a gente tem opções de renovação dessa... Quantas opções a gente tem? Tem 5 opções de 70 dias, né? Então a gente tem 500 dias fixos e mais 5 opções de 70 dias que vão sendo renovadas a cada 70 dias. Como a maior parte dos contratos de sonda nosso não é diferente, dentre esses 500 dias, se a gente não quiser usar a sonda, a gente pode sublocar essa sonda para um terceiro, tá? A gente não pode ter lucro com a sonda, mas a gente pode sublocar. Então a gente pode usar essa sonda, a gente coloca ela em outra empresa que precise dela, Petrobras, Chevron, Shell, eu não sei, alguém que precise, tá? E aí essa empresa que vai estar sublocando a sonda, ela vai pagar para o day rate para a Norb, né, para a Ocean, e aí esse day rate é dividido. O valor que era referente à nossa sonda vem para a gente, então para a gente fica uma conta zero, sabe? Não muda nada. E o delta, o ganho, acaba indo para a própria Ocean. Então a gente tem essa opção. Se a gente quiser mexer no contrato da sonda, não quero mais a sonda, quero devolver. Mas assim, eu vejo baixíssima... Eu não consigo ver quando a gente faria isso, mas esse negócio ele está no contrato, é uma flexibilidade que você tem. Você pode recolocar essa sonda em outro lugar, você só não vai ter lucro com ela, mas você fica no 0 a 0. Acho que só para dar mais um pouco de informação, assim, o contrato ele é fixo, a gente está contratado 500 dias. O que está acontecendo nesse atraso lá, o contrato acabou com a Petrobras, mas todo contrato de sonda ele tem uma cláusula lá que fala que se estiver finalizando o poço, a sonda sai só quando tiver segurança ou quando concluir o poço. Que é isso que está acontecendo nesse momento agora. Então, pode ser que atrase 1 semana, 2 semanas, 1 mês, mas aí é dias, saiu, aí entra o contrato. E aí vai ser válido. E aí tem 500 dias de sonda. Não, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. A próxima pergunta é do Guilherme Levy, do Morgan Stanley. Guilherme, pode falar. Oi, pessoal. Boa tarde. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegar a pergunta. A minha primeira pergunta é, talvez voltando um pouco para o Albacora, quando a gente olha a produção dos últimos meses, a gente vê que ela está, para os 2 ativos, um pouco mais baixa do que estava rodando no começo de 2021. Então eu queria talvez entender com vocês qual é a expectativa de tudo dando certo, qual é a expectativa de produção para esses ativos quando a empresa assumir a operação, e talvez se for no patamar atual, quão rápido vocês poderiam trazer essa produção de volta, talvez para os 60 mil barris por dia aí que produzia no começo do ano passado. E uma segunda pergunta também no Albacora, só voltando, aquele patamar de EBITDA de $1 bilhão, ele é usando quanto de Brent e qual o patamar de produção, mais ou menos? Obrigado. O Francisco começa aqui respondendo, depois eu falo sobre isso. Tá bom. Bom, assim, obviamente não dá para passar muita informação, porque o ativo estava sendo operado pela Petrobras, né? A gente nem pode passar. A gente tem algumas informações que eles passam, que a gente avalia. Lá o ativo ele sofre muito com alguns problemas, principalmente de subsídio, algumas manutenções estão sendo feitas nas unidades. Por isso que a gente vê essa queda nos últimos tempos, né?
mas é relativo, ou seja, não é relativo a reservatório, né? O potencial de produção está lá, é só um negócio que tem que reparar a parte, digamos assim, de equipamento. E aí alguma coisa deve voltar nos próximos meses, que a gente vai acompanhando ali, sabe que a Petrobras está trabalhando. Aí quando vier para a mão da PetroRio, aí é o nosso plano, mas são outros 500. Em termos de volume de produção, assim, se você fizer uma conta com 55 mil barris para a soma dos dois campos, você não vai errar muito do que você deveria começar a ter de produção bem rapidamente. E se você fizer isso com um Brent de 75, 70 esse Brent não é nem o Brent atual, né? Um Brent que nós usamos para fazer os nossos modelos e tal, que é perto de 75, então você já chega nesse 1 bilhão. Então é isso, assim, a conta, você vai chegar numa receita muito maior, daí você tem os custos operacionais da Petrobras, vai chegar próximo aí a 1 bilhão. Tá certo, perfeito, obrigado. Obrigado, Guilherme. A próxima pergunta é do Gustavo Sádica, do Bradesco. Gustavo, pode falar. Opa, obrigado, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria conferir algumas coisas aí que vocês falaram nas respostas anteriores. A primeira eu queria se vocês puderem passar um pouco mais de detalhe desse pênalti que vocês comentaram, que a IBV teria que pagar caso eles resolvam voltar para o Wahoo. E outra coisa que eu fiquei em dúvida aqui vocês falaram de 3.400, né, de pagamento em Albacora, relativo àqueles 4 bi, né, que saiu na mídia. Então, o stake de vocês em Albacora é 85% nos dois campos, ou é mais naquela casa de 70%, 75%? E minha terceira pergunta sobre o Wahoo, o Wahoo, o First Oil deve sair em 2024, né, mas o ramp-up da produção deve acontecer rapidamente, assim, no primeiro ano, ou para a gente chegar naquela capacidade de 40 mil, 45 mil barris por dia, deve levar algum tempo? Obrigado, são essas perguntas. Tá, assim, esse pênalti para entrar, para voltar, por favor, esqueçam isso. Isso é uma coisa que está escrita no JOA, mas sabe que existe uma cláusula no jogo que chama-se back-in. E aí, em alguns momentos, o não operador que resolveu ficar fora, ele pode voltar e ela tem essa cláusula de 10 vezes como pênalti e tal. Mas não é isso que está sendo julgado na arbitragem. Não tem nada a ver isso com a arbitragem. Assim, isso é simplesmente uma cláusula que está escrita no contrato que se chama back-in. Tá? Mas não vamos usar isso para nada por enquanto, por favor. Tá? E como eu sempre falei para vocês, a nossa intenção é ser construtivo com a IBV, enfim, chegar a alguma composição comercial o mais rápido possível e se possível, tê-los no campo e assim por diante. Tá? Então, não vamos nos ater muito a isso, é simplesmente uma cláusula contratual, não vamos dar peso indevido a isso. Tá? Com relação ao Wahoo, sim, o nosso início de produção é 40 mil barris, porque você vai, por uma questão técnica, né, com uma tecnicidade, você vai furar os poços. A gente vai furar os poços em 2023 e, em paralelo aos poços sendo perfurados, a gente vai fazer a instalação da linha. Então, quando a linha chegar nos poços, os 4 poços já vão estar perfurados. Então, quando você começar a produzir, você vai ter um ramp-up de produção muito rápido, né, muito curto, muito rápido, que é quase instantâneo. Você, sei lá, liga um poço, claro que você não liga nunca os 4 juntos, mas você vai comissionando um a um, você vai ligando um a um e tal, mas é muito próximo um do outro, sabe? É uma questão de você liga, estabiliza um, liga o outro, estabiliza, assim você vai. Tinha mais alguma pergunta? Não tinha? Não? Tinha uma sobre o stake em Albacora. O stake em Albacora. Não, o stake em Albacora, assim, a gente já falou várias vezes também por aí na mídia e tal. O nosso bid é 100% de Albacora Leste, né? Nós bidamos a totalidade do que a Petrobras está vendendo. A Petrobras está vendendo 90% de Albacora Leste. Nosso bid é pelo 100% dos 90% de Albacora Leste, então pela totalidade do que a Petrobras está vendendo de Albacora Leste. Albacora Oeste, que é o Albacora, nós temos um sócio e nós temos então 70% e o sócio tem 30%, que enfim, também não adianta ficar falando muito aqui, mas é isso. E aí quando você faz esse blended, você chega a alguma coisa aí mais ou menos dessa ordem de grandeza. Estou dando números aproximados, mas é isso. Não, certo, ficou claríssimo, obrigado. Muito obrigado, Gustavo.
Agora a gente vai encerrar a sessão de perguntas e respostas. Eu queria passar a palavra para o Roberto para comentários finais. Bom, muito obrigado a todos. Eu adoraria ficar mais tempo aqui nas perguntas, mas a gente já passou um pouquinho do tempo. A nossa ideia inicial era fazer um call de 1 hora, estamos com 1h15. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, enfim, e mais uma vez agradecer os colaboradores da PetroRio e todo o suporte que a gente tem encontrado na comunidade de investidores e na comunidade do Rio de Janeiro, do Brasil em geral. Então, muito obrigado e até o trimestre que vem. A teleconferência da PetroRio está encerrada. Uma boa tarde a todo mundo.